O livro Frustrated Songwriter's Handbook, A Radical Guide to Cutting Loose, Overcoming Blocks and Writing the Best Songs of Your Life. Tradução: Livro de bolso do compositor frustrado, um guia radical para se soltar, superar bloqueios e escrever as melhores canções da sua vida. Autores Carl Coriat e Nicholas Dobson. É um livro para quem quer superar bloqueio criativo na composição e criar uma grande quantidade de músicas em pouco tempo. Nesse vídeo e nos próximos, você vai ver o método da imersão musical, algumas técnicas de composição e a Sociedade dos Compositores Imersivos. De onde vem o bloqueio criativo? Existem várias respostas. Numa abordagem psicológica, talvez ele venha de um processo de trabalho desorganizado, de hábitos mentais ruins como editar demais, procrastinar, gerar expectativas muito altas. A solução comum que as pessoas dão é melhorar os hábitos de trabalho. Uma abordagem emocional diria que bloqueio criativo vem do medo de uma autoridade, críticas, desaprovação de familiares e amigos, ou pode vir de um relacionamento tenso com a sociedade como um todo. Solução comum: resolver seus problemas emocionais. Mas e na abordagem do método de imersão musical? Quando você está travado, você está numa guerra com o seu processo criativo, com as suas próprias motivações e medos. Depois de um tempo, seu bloqueio parece inchar e preencher sua vida inteira. Bloqueio criativo pode ser muita coisa, mas dito isso, a parte mais irônica do método de imersão musical é o quão ridiculamente simples é a solução. Imagine que você está fazendo uma música sensacional, uma peça orquestral complexa, uma verdadeira trilha sonora de filme. Depois de algumas horas compondo, você entra numa mudança de paradigma. Estava indo tudo tão bem e você pensa: essa pode ser uma das minhas obras de arte. Tudo o que eu preciso é criar um refrão bonito e profundo. Aí você pensa em todas as pessoas que talvez um dia vão ouvir a sua música, e isso acaba moendo todo o seu processo de criação, até estagnar. Você fica bloqueado. Você fica encarando a tela do computador por 15 minutos totalmente paralisado. Você ouve o que foi gravado até agora, ouve, reouve, mas não sabe o que fazer em seguida. Você quer escrever um refrão que vai impressionar todos os ouvintes do planeta, mas não sabe como. Quanto mais pessoas você tentar agradar ao mesmo tempo, mais as coisas ficam atoladas. Além do mais, como saber o que todas as pessoas do mundo querem? Mas uma coisa você sabe: como fazer as pessoas rirem. Destrua a música, exploda ela em pedaços, pise nela, faça ela ficar engraçada. Quando o dia acabar, você terá o resto da sua vida para consertar essa música estúpida e fazê-la soar profunda de novo. Aí então, você cria o refrão mais chocante e inapropriado que se pode imaginar e parte para a próxima canção. Mais tarde, você percebe que você não destruiu aquela canção. Na verdade, foi a melhor canção que você fez no dia. E aí você percebe algo ainda mais importante. Quando você está num processo de composição, não importa o que você está pensando, quais são as suas intenções ou por onde começar. Você não precisa ter pensamentos profundos ou manter integridade artística ou tentar ficar inspirado. Se você investe algumas horas e se diverte, e você estiver disposto a experimentar qualquer coisa, você terá a sorte de escrever algo incrível e será seu para sempre.
É como se antes dessa epifania, a sua vida inteira de compositor tivesse sido uma farsa, que você esteve esse tempo todo escondendo seu lado mais brilhante, a melhor parte de você por trás da persona musical bidimensional, cautelosa, apologética. Nós passamos a vida pensando nessa música louca e aventurosa, mas nunca permitimos criá-las. Mas a farsa acabou. E aquelas melhores e mais brilhantes ideias estão se soltando. Foi daí que surgiu o método de imersão musical e o jogo das 20 músicas, que é a proposta do livro Frustrated Songwriter's Handbook. O jogo das 20 músicas. O jogo das 20 músicas tem o objetivo de entrar numa zona livre de consequências e principalmente livre de expectativas. Quem se importa em como essas músicas vão soar? Você fez 20 músicas. Em outras palavras, fracasso não quer dizer muito. Você está numa zona livre de consequências e expectativas, e é por isso que você está livre para fazer o que quiser. O objetivo é escrever o máximo de canções humanamente possível em um determinado prazo, e as regras do jogo não dão espaço para análise. O jogador entra num estado de total saturação criativa, onde todas as regras e expectativas voam pela janela. Não há tempo para entender ou controlar nada. O relógio está contando e a sua recompensa está ali, esperando você ao final do dia. A motivação jorra do nada e ficar preso deixa de ser uma opção. É só dar um prazo impossível, zero expectativa de qualidade e a promessa de uma plateia pequena e cativa que você se torna uma versão musical do demônio da Tasmânia. As regras do jogo são: você joga sozinho ou você e o outro músico disputam compor músicas. No dia do duelo, cada um em sua respectiva casa tenta compor 20 músicas. Aquele que terminar com mais canções ao final do dia vence. E os dois participantes, se os dois participantes conseguirem 20 canções, é um empate. Essas canções não contêm material pré-escrito, podem ter qualquer duração, não importa como elas vão soar. Algumas das pilhas de canções serão menos ruins do que outras. Algumas delas podem até ser boas, e uma ou duas podem ser muito, mas muito boas. Como o jogo das 20 músicas funciona? Reserve um dia que você não tenha nenhum compromisso ou obrigação e tente compor 20 músicas em 12 horas. É simples assim. Você não imagina que é capaz de criar 20 músicas em um dia? Você já tentou? Não é tão impossível quanto parece. Veja bem, nós não falamos que essas canções devem ser detalhadamente trabalhadas ou sequer coerentes. Não é sobre tentar escrever 20 músicas boas. Isso sim seria difícil ou impossível. Mas sendo um compositor orgulhoso como você é, você poderá sentir cada célula do seu corpo resistir violentamente à ideia de escrever canções não menos do que excelentes, ou tentar escrever uma canção que você sabe que está aquém desde o começo. Esquece, supera esse bloqueio. As regras do jogo das 20 músicas. O jogo é jogado numa sessão de pelo menos 12 horas, contando no relógio. O objetivo é escrever 20 canções completamente novas em um dia. Essas canções devem ser criadas do zero, sem usar nada do seu material pré-escrito. Nada de notas pré-escritas, grooves, letras feitas em outro dia, nada disso. No entanto,
coisas conceituais soltas, ideias de arranjo, descrições, gêneros, etc., podem ser esboçadas, mas vou explicar isso depois. Se você for do tipo de compositor que usa samples, citações de outras músicas, fique à vontade para fazer música do jeito que você sempre faz. A regra de nenhum material pré-escrito se aplica apenas ao seu material. Ela existe para fazer você seguir em frente e gerar novas ideias, e não para restringir o seu estilo. Durante a sessão, não se envolva em nenhuma tarefa além de compor músicas. É por isso que esse método se chama imersão musical. Não cheque e-mails, não pague contas, não lave roupa. Mergulhe no processo. Se você ficar travado, toque ou cante qualquer coisa, não importa. Não fique atolado tentando surgir uma parte perfeita. Deixa isso para outra hora. Evite fazer regravações das ideias. Grave uma vez e prossiga. Tá tudo bem se você não alcançar a meta de 20 músicas, contanto que você tenha tentado. 5 a 10 canções podem ser uma sessão bem produtiva. Quando várias pessoas jogam esse jogo, o que é recomendável, o jogo começa com as pessoas se separando. Cada jogador, individualmente, escreve o máximo de canções que puder. Ao final do dia, os jogadores se juntam em uma reunião e compartilham seus resultados. Isso é conhecido como Sociedade dos Compositores Imersivos. No inglês é Songwriters Lodge, ou Immersion Composition Society, Sociedade de Imersão de Composição. Na verdade, é bem raro conseguir a meta de 20 canções, mas é uma meta importante, uma meta para se ter em mente sempre. É por isso que se chama jogo das 20 músicas, mesmo se você fizer 8. Depois de jogar esse jogo várias vezes, e talvez depois de alcançar 20 músicas algumas vezes, você provavelmente vai conseguir uma quantidade considerável de músicas que você normalmente produziria para valer. Mas mirar 20 músicas sempre mantém você numa mentalidade apropriada e te mantém sempre seguindo em frente. Mas claro, se você for um talento fora da curva, é improvável que você consiga finalizar 20 canções completamente arranjadas e elaboradas. A maioria delas, se não todas, serão apenas ideias. Talvez só um refrão ou um verso e refrão com uma melodia sem letra. Tá tudo bem. O importante é que cada canção seja algo, bom ou ruim, não importa. No final do dia haverá uma pilha de canções, cada uma nunca antes ouvida. Isso é o que importa. O jogo das 20 músicas pode ser uma montanha-russa emocional. No momento você está no topo do mundo, você nem acredita o quanto as coisas estão indo bem. Mas aí, passando para a próxima música, você sente agonia. Não consegue acreditar que chegou nesse pedaço de tripa apodrecida. Mas lembre-se, é um jogo. Jogos deveriam ser divertidos. As músicas que são um fracasso, ou a quantidade de músicas, não são um reflexo do seu talento. Quanto mais você se livrar das atitudes de fracasso, ou melhor ainda, celebrar os fracassos, mais pura será a sua experiência de jogo e você ficará num estado de espírito melhor para inventar outras ideias mais bem-sucedidas. Lembre-se, compor música boa não é a questão aqui. A questão é compor bastante. Se você escrever uma canção e pensar que é incrivelmente estúpida, entre aspas, adivinha só, essa é uma observação musical perfeitamente válida sobre o processo que você passou no dia. E se essa canção
nunca for parar no seu próximo disco. Isso nos leva a um ponto importante. Se você nunca se ver numa emergência na composição, se você ficar preso numa batalha penosa com uma música que claramente não tem qualquer mérito, você sempre pode virar essa música para outra direção e transformar aquele pedaço de cocô em algo que fará seus amigos rirem. Você vai ver que pensar nos seus amigos rindo e você mesmo rindo com eles é um verdadeiro clareamento mental. E como saber se uma música está pronta? Varia para cada compositor, especialmente para os compositores do método de imersão musical. Quando você está no meio de uma sessão de um dia e o relógio estiver contando, e você estiver desfrutando, tem tanta coisa a mais que dá para fazer com cada canção. Então, como saber a hora de partir para a próxima? Quanta atenção deve ser dada até que seja considerado uma canção? O método de imersão musical diz que qualquer coisa, até mesmo uma explosão de ruído branco de 1 segundo, pode ser qualificada como uma canção. Se você grava sua voz fazendo pu em 20 tons diferentes, você está jogando o jogo das 20 músicas do jeito que deveria ser. Não seria uma sessão produtiva, mas ao mesmo tempo, gastar 4 horas tentando fazer uma música, entre aspas, dar certo, pode realmente detonar o seu cérebro e jogar fora a sua sessão do dia. A maioria das sessões de um dia resultam em uma ampla mistura de canções, desde as não desenvolvidas e inconcluídas até as mais completas. Quando você estiver no meio de uma canção numa maré de sorte, com novas partes surgindo sem esforço e inspirando todo tipo de mudança empolgante, você naturalmente vai querer continuar. Nesse caso, tente terminar o suficiente para não mudar a inspiração na última hora, mas não tanto a ponto de começar a focar em detalhes às custas de outras novas canções que você poderia estar criando. Aí então haverá momentos que você precisará deixar uma música dada como morta. Tá tudo bem, acontece. Mesmo se tudo que você conseguiu for uma bateria de pedestre e uma linha de baixo, você ao menos criou algo que não existia antes. Tendo feito isso, se necessário, pode passar para a próxima música. É sobre isso que se trata o jogo das 20 músicas, seguir em frente. Porque a próxima música que você criar pode ser a melhor que você já fez na vida. No próximo vídeo, você vai aprender como se preparar para o jogo das 20 músicas.